Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós iremos estudar um pouquinho o crime de estelionato, lá no artigo 171 do Código Penal. E lembrando que todo o conteúdo que eu vou repassar aqui vai estar lá no nosso site. Eu vou deixar no primeiro link aí da descrição, caso você queira estudar de forma mais detalhada, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá, começando com o conceito, o conceito de estelionato. E como eu até já falei, o estelionato está presente no artigo 171 do Código Penal. E é inclusive por conta disso que tem aquela famosa expressão, fulano é 171, cicrano é 171, é justamente por ligar e se referir a essas pessoas que praticam esse crime de estelionato, tá bom? Então, basicamente, o estelionato é o ato de você obter vantagem ilícita com prejuízo alheio por meio de uma fraude. E o artigo 171, ele descreve justamente isso. Vamos até fazer aqui a leitura. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício árdeo ou qualquer outro meio fraudulento. Então você nota que qualquer pessoa pode ser tanto vítima como o autor desse crime, porque ele não exige uma qualidade especial para ser cometido, É como acontece no crime de infanticídio, por exemplo. Então, para a gente começar esse estudo, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, tá? A primeira parte nós vamos falar justamente sobre essa obtenção de vantagem ilícita para si ou para outra pessoa. Ou seja, o legislador ele deixou bem claro que pouco importa se a vantagem é para o próprio autor ou para outro indivíduo. E é importante que você entenda, que essa vantagem ilícita deve ser de cunho patrimonial e não pode ser oriunda de outro direito. Por exemplo, imagine que uma certa pessoa utiliza uma fraude para obter de volta a quantidade de R$200 de um amigo. Então essa conduta não caracteriza o crime de estelionato, pois dependendo do caso, a gente pode estar falando de exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, você possui realmente direito àquele dinheiro, mas conseguiu o mesmo por meios indevidos. Então é necessário que haja a obtenção de vantagem ilícita de origem financeira para si ou para outrem, que seja de cunho patrimonial e não seja oriunda de outro direito, beleza? A segunda parte já é relacionada a esse prejuízo alheio, que apesar da terminologia ser autoexplicativa, é necessário enfatizar que o crime de estelionato envolve causar prejuízo financeiro, ou seja, patrimonial, sem haver qualquer contrapartida. Então é essencial que a fraude ela seja utilizada para induzir ou ficar mantendo certa pessoa em erro. E o que distingue o crime de estelionato com outros crimes é justamente o uso de artifícios fraudulentos para enganar a vítima. Então, resumindo aí, o estelionato é caracterizado por dois elementos principais, que é o erro e a fraude. Alguns exemplos de estelionato que eu posso citar aqui é o golpe do bilhete premiado, tem também o golpe do falso emprego, a venda de algo que não pertence ao vendedor, ele utiliza de documentos falsos ali para comprovar aquela propriedade e causa prejuízo patrimonial ao comprador. E qual a pena para quem comete esse crime? A pena ela é de reclusão e varia de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil, de acordo com o próprio artigo, mas esse valor ele é atualizado de acordo com a moeda atual e é aplicada ao autor comprovadamente culpado por esse crime e é determinada pelo juiz no momento da sentença. Aí leva em considerações aqueles vários fatores, antecedentes, motivos do crime, consequências e por aí vai. E bom, um ponto bem interessante que eu acho válido citar aqui é a questão do golpe do cheque sem fundo. Esse golpe é uma das possíveis formas de estelionato em que o criminoso ele emite um cheque sem ter fundo suficiente para cobrá-lo, sendo necessário aí o dolo do agente que está cometendo o crime. Ou seja, se você acaba tendo um cheque devolvido por falta de fundo, por um certo descuido seu, não é crime, ao menos que seja algo intencional, algo doloso. Outra forma que a gente tem de estelionato é a questão da fraude eletrônica, que ocorre quando o criminoso ele utiliza informações em redes sociais, contatos, telefones, e-mails fraudulentos para enganar as vítimas. É muito comum esse tipo de estelionato por e-mail, e-mails eletrônicos as pessoas utilizam e geralmente colocam certos prazos para você depositar dinheiro em uma conta. Então é muito comum essa questão de fraude eletrônica. E essa conduta ela é punida de reclusão de 4 a 8 anos. E isso demonstra realmente a preocupação do legislador com o potencial perigo dessa prática, essa prática eletrônica. E recentemente, no ano de 2021, foi até adicionado
uma nova hipótese de aumento de pena para o estelionato eletrônico. De acordo com o parágrafo 2b, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for cometido com o uso de um servidor mantido fora do país, geralmente por organizações criminosas internacionais. Tá? A pena também ela pode ser aumentada de 1/3 se a conduta for praticada contra entidades públicas, institutos de assistência social ou economia popular como o próprio INSS. Outro ponto que é importante sobre esse crime é que se for praticado contra idosos ou pessoas vulneráveis, considerando o prejuízo causado pela conduta, terá um aumento da pena também de 1/3 ao dobro, e essa medida visa justamente desencorajar essas pessoas, esses agentes a praticar esse crime de estelionato contra essas pessoas que possuem, querendo ou não, menos meios para se defender, né? Aí com todos esses tópicos aí, já falamos aí sobre o conceito, sobre a pena que é aplicada, as causas de aumento, alguns exemplos. Tem a questão sobre o arrependimento posterior. É possível a pessoa, o agente, se arrepender? Nos tribunais, pessoal, é amplamente aceito que a restituição do dano antes do recebimento da denúncia não isenta o crime de estelionato, sendo considerado como um verdadeiro arrependimento posterior, que é uma causa geral de diminuição de pena. Tá? Ou seja, pessoal, se o agente ele restituir, reparar o dano que causou antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público ele mesmo assim pode propor uma ação penal, pois o crime de estelionato ele já foi consumado, né? Mas a pena ela pode ser reduzida devido ao arrependimento posterior do agente, né? Então a gente tem dois casos aqui, né? E se houver o arrependimento do agente antes do recebimento da denúncia, é uma causa geral de diminuição da pena, está lá no artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior, e se for depois do recebimento da denúncia e antes da sentença, é uma circunstância atenuante genérica, lá do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, beleza? Então tem essas duas diferenças sobre o arrependimento posterior. Quanto à tentativa, é possível haver um crime tentado de estelionato? É possível caracterizar a tentativa quando o agente ele não consegue obter a vantagem ilícita devido a razões que fogem do seu controle. Por exemplo, um indivíduo que se passa por técnico de informática para consertar um computador da vítima, mas ele é impedido pelo verdadeiro profissional da área de informática que estava ali para realmente consertar o computador da suposta vítima, né? Então, nesse caso, o agente ele não obteve a vantagem ilícita, que prejudicaria a vítima, caracterizando aqui a tentativa, beleza? É importante também avaliar a questão do meio que foi utilizado, para saber se esse meio era eficaz para enganar a vítima. Se o meio era eficaz e apenas foi frustrado por meio de circunstâncias ali à sua vontade, a vontade do agente no caso, é caracterizada a tentativa. Porém, se o meio que foi utilizado e foi empregado pelo agente era totalmente ineficaz, como a falsificação assim grosseira mesmo de um documento, que pode ser assim de cara identificado como falso, aí sim caracteriza como crime impossível pela ineficácia do meio. Tá certo? E para finalizar o vídeo de hoje, a gente vai só distinguir aqui alguns termos, iniciando pelo estelionato e a extorsão. Tanto o estelionato quanto a extorsão, a vítima entrega a coisa. A diferença está justamente no fato de que na extorsão a entrega é realizada sob ameaça do agente. Ele está ali extorquindo, está ali ameaçando. Enquanto que no estelionato a vítima entrega a determinada vantagem, objeto, por meio de fraude. A vítima é enganada e entrega a coisa de forma livre e consciente. Ela sabe ali o que está fazendo, ela sabe que está sofrendo um crime de estelionato. Outra diferença importante é sobre o crime de estelionato e furto de energia. A apropriação de energia elétrica, o famoso gato, é caracterizada quando o agente desvia a energia antes que ela seja registrada ali no medidor. Mas se o consumidor ele manipular o medidor, ele manipular aquele medidor para obter vantagem indevida, nesse caso aí se configura o crime de estelionato. Então é essa pequena diferença que é a linha tênue aí entre furto de energia e o estelionato. Outro ponto interessante aqui é sobre a questão do furto mediante fraude. Nesse caso aqui, o ato de subtração, existe um ato de subtrair um objeto, pois o objeto é retirado sem o conhecimento da vítima, que tem a vigilância diminuída pela falta praticada pelo agente. Então aqui a gente tem um furto mediante fraude. Por exemplo, um indivíduo que se faz passar por um eletricista e se aproveita por já estar dentro da casa da vítima e começa
começa a furtar determinadas coisas, um computador, furta um celular sem que a vítima perceba. Já no estelionato não. No estelionato existe o uso da fraude, porém a vítima ela entrega de forma livre e consciente os objetos para o agente, não havendo nenhuma subtração, nenhuma espécie de furto. Por exemplo, o indivíduo que se passa por um técnico de informática, como eu já até dei o exemplo, e leva o computador da vítima com o consentimento dela, dizendo que vai consertar e tudo mais, e acaba, por meio do estelionato, conseguindo esse objeto de forma com que a vítima entregasse livre e conscientemente, beleza? E bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aí o crime de estelionato. Eu tentei trazer aqui alguns pontos que fossem relevantes para o seu estudo. Caso você queira se aprofundar mais, acesse o primeiro link aí da descrição. Eu vou deixar também nos comentários fixados um artigo aí que eu escrevi no nosso site, destrinchandodireito.com, beleza? E é isso, eu te vejo na próxima e valeu!